Números, de número 23. E o versículo também 23. Somente essa parte do versículo está escrito assim, ó: pois contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação. O que você quer dizer com isso, irmão Jonas? Eu estou dizendo que não há feitiçaria para crente. Tem crente que tem medo de feitiço, tem crente que tem medo de macumbeiro, mas se tiver legalidade, pega. Provérbio de número 26, foi lido na parte A que não tem encantamento para crente, para Jacó. Não tem macumba para crente. Se você amanhecer na sua porta uma macumba lá, você, o que você vai fazer? Você vai orar e dizer: Jesus, me cobre com o teu sangue, e em nome de Jesus. E pegue, quando o caminhão do lixo passar, tu joga dentro do lixo. Estão entendendo? Diga amém. Se Deus está falando, está lhe preparando que pode amanhecer na sua porta. Mas se você tiver legalidade, você não pegue. Chame alguém que você percebe que a vida dele está no altar e mande tirar. Verbo 26, versículo 2. Como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Estão entendendo? Se tiver legalidade, chega. O que é a legalidade? Eu sou crente, irmão, mas eu sou um crente meia boca. O negócio vem. Eu sou crente, mas eu sou murmurador. Legalidade. Eu sou crente, mas eu não gosto de pagar ninguém. Legalidade. Eu sou crente, mas sou carnudo. Alguém sabe o que é carnudo? Legalidade. Vai chegar na sua casa e de repente você pega alguma coisa. Antes de eu passar aqui para o meu irmão, que você vai ver o que eu estou falando isso aqui. Tem pessoas que pegam, não precisa nem botar lá, eles pegam na rua. Ele achou uma boneca, achou a boneca e levou para dentro de casa a boneca. E a maioria dessas coisas são oferecidas a demônios, para que faça sucesso, para que faça alguma coisa. Aí ele levou para casa: olha para mim, você pode achar uma boneca dessa e levar para casa. Eu digo: não, você está errado. Você percebeu que o negócio é maligno, joga dentro do caminhão de lixo, que ele vai moer, ele vai chegar lá do outro lado moído. Vem cá, Denise, vem aqui. E agora eu quero falar um pouco da minha vida, uma história a qual eu vivi. Eu tive um momento na minha vida que eu precisei viver para entender quem era meu Deus e como você pode sobressair em situações contra o seu adversário. E essa mulher, um certo dia, deu um presente para meu filho. E uma certa noite, estávamos dormindo e ela acordou desesperada me chamando. Me chamou, chorando, desesperada: meu filho está morrendo. E quando eu pulei da cama, atordoado, porque eu não sabia o que estava acontecendo, o olho do meu filho estava ao contrário. E quando eu olhei aquilo ali, eu entrei em pânico, falei: meu Deus, o que é isso? E comecei a orar. Mas eu comecei a orar, sabe, assim: Senhor Deus, eu repreendo em nome de Jesus. Mas aquilo ali não estava funcionando. Deus queria mais de mim. Estava acontecendo algo ali muito forte e eu não sabia como lidar com a situação. Mas eu continuei orando, e não parei de orar momento algum. E eu comecei a sentir aqueles arrepios fortes, mas tão forte que parecia que você estava com uma febre perto de uma convulsão. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Para mim era algo assim, uma febre. Para mim era algo assim: meu filho está passando mal. Eu não estava entendendo que aquilo era espiritual. Só que eu continuei orando. Durou mais ou menos uns 40 minutos de oração. Só que de oração eu comecei a clamar em alta voz. Isso era 3 horas da manhã. Comecei a orar. Aí eu comecei a entender. O Espírito Santo de Deus se fez presente. A presença de Deus chegou. Eu comecei a entender. Aí Deus começou a bradar dentro da minha casa e falando assim: ó, o carrinho. E eu: aonde? Eu comecei a entrar em desespero. Peguei a mãe do meu filho e falei: o que está acontecendo? Que carrinho é esse? Ela: do que você está falando? Que carrinho é esse? Estou escutando uma voz, está falando que tem um carrinho. Que carrinho é? Ai, não sei. A Márcia deu um brinquedo pro Tiago. Tá onde esse brinquedo? Em cima do guarda-roupa. Sabe quanto tempo esse carrinho estava dentro da minha casa? Quase 2 meses. E eu orando, aquela batalha espiritual, uma coisa muito forte. Eu vou te falar uma coisa.
Você tem que estar em Deus, você tem que buscar força em Deus. O meu filho, sabe, com um espírito maligno querendo matar meu filho na minha frente, e eu sem entender o que estava acontecendo. Aí Deus, por misericórdia, me revela. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu peguei aquele carrinho, eu quase não tenho pelo, mas eu acho que deu para nascer uma peruca naquele momento. Era tão arrepio, tão forte, era muito forte, era legião de demônio que estava naquele carrinho, que quando eu tentei cruzar a porta do quarto para a sala, eu não conseguia. Eu tive que clamar mais ainda para poder sair daquela situação e vencer aquela batalha espiritual. Irmãos, chegando perto dos 45 minutos de oração, eu com o carrinho na mão, eu tentando cruzar do quarto para a sala, e Deus começou a bradar no meu ouvido: queima, 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 queima. Isso já ia dar quase 4:30 da manhã para 5 da manhã, eu naquela batalha sem força. Eu estava assim, eu estava esgotado. Sabe quando você trabalha 24 horas sem cessar, o seu corpo pede cama? Eu estava, sabe, só a misericórdia de Deus. Mas o foco não era minhas forças, porque ali era o Espírito Santo de Deus, era o próprio Deus na minha vida, trabalhando e livrando a minha casa, meu filho, de uma situação que era de morte. O que eu quero falar para vocês, em questão dessa coisa espiritual, é muito sério. É muito sério. Cuidado com o que você recebe. Isso, olha, foi real, eu vivi. Isso estava guardado dentro de mim há muitos anos. Ele contou essa história da boneca, eu contei para ele o que eu vivi. E ele falou: irmão, você vai ter oportunidade de dia para contar isso. Porque muitas pessoas duvidam. Crentes duvidam do que Deus faz na terra. Toma cuidado, tá bom? Foi uma experiência que eu tive. Eu agradeço a Deus a oportunidade de poder compartilhar com todos. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Interessante, eu fico ouvindo os testemunhos contados pelos irmãos, falando que uma vez eu fui chamado para ir numa casa e me encontraram na rua e falaram assim: irmão, já levamos um monte de gente, mas ninguém consegue expulsar o demônio que está dentro daquela casa. E como eu era um pouquinho meio chato, né, falei para a pessoa que me convidou: eu vou lá, mas o que tiver conduzindo o demônio dentro da casa vai ter que ser arrancado. Concorda? Não, concordo. Quando eu cheguei lá, orava na cozinha, o demônio pulava para a sala. Orava na sala, ele ia para o quarto. Entrava no quarto, orava, ele voltava para a sala. E você via quando ele passava a sombra. Eu olhei para a mulher endemoniada. Você orava, daqui uns 2 minutos ela voltava a ser possessa. E eu olhei bem para a cara dela, da família, e disse assim: eu posso orar aqui e pedir a Deus que mostre o que está aqui dentro dessa casa? Ela pode. Se Deus mostrar uma coisa muito importante, posso jogar fora? Ela pode. Eu comecei a orar dentro da casa dela, não para expulsar o demônio dela, para que Deus revelasse o que estava dentro da casa dela. Naquele dia, Deus me levou até a estante. Havia um urso desse tamanhozinho, pequenininho, muito bonito. E eu perguntei para ela: quem te deu esse urso? Ela disse: eu ganhei de uma amiga. Falei para ela: o demônio está nele, posso tirar. Quando eu peguei o urso e joguei no lado de fora, a mulher ficou liberta. Irmão, às vezes a gente não acredita muito nisso, né? Mas tem que viver para crer. Até hoje ela sobe, desce, sobe, nunca mais o mal entrou na casa dela. Então, algumas vezes, alguns objetos que você recebe tá oferecido a demônios, e muitas vezes não sabemos.